Estamos novamente com você no programa América Latina Viva. O programa América Latina Viva é um programa de entrevistas de parceria entre Casa Latino-Americana e TV da Universidade Federal do Paraná. O nosso tema de hoje será Universidade, Processo Democrático e Integração entre os povos da América Latina. Para abordarmos esta questão, bastante complexa, mas desafiadora também, temos o nosso convidado especial de hoje, que é o professor Carlos Roberto Antunes dos Santos, ex-reitor da Universidade Federal do Paraná, historiador, que cursou sua formação na graduação na Universidade Federal do Paraná, o mestrado também, com o seu doutorado em Paris, em Nanterre, Paris 10, e seu pós-doutorado também em Paris 3. Os temas que o professor Carlos Antunes, como pesquisador, tem abordado vão desde economia do século XIX e escravismo no Paraná, mas também a economia brasileira no contexto da América Latina. Professor Carlos, é um prazer recebê-lo no nosso programa América Latina Viva. Nós poderíamos já iniciar essa nossa conversa, já que você também é meu colega da Universidade Federal, abordando esses aspectos da sua formação, porque além desses aspectos acadêmicos-científicos, você tem um perfil bastante interessante que você associa intervenção sociopolítica e acadêmica com o processo de ensino e pesquisa, o que enriquece bastante a sua formação, porque você atravessou períodos históricos bastante interessantes no Brasil e no Paraná, evidentemente. Gostaria que você refletisse um pouco sobre o sentido dessa sua, múltipla formação como cidadão, como acadêmico, como uma pessoa engajada no processo também institucional. Bom, inicialmente eu queria agradecer o convite para conversar um pouco sobre a universidade, sobre a vida acadêmica, sobre o país, sobre a América Latina, enfim. Eu acho que são oportunidades muito boas que se tem para poder se colocar questões e, ao mesmo tempo, responder questões a respeito de todo um processo que eu considero para mim que tem sido um processo de vida fascinante, porque mesmo diante das questões acadêmicas, políticas, de envolvimento mesmo como cidadão, algo que permanece e que, digamos assim, no contexto das permanências, é indiscutivelmente a Universidade Federal do Paraná, Desde quando eu entrei na universidade como estudante e depois como professor, e depois como pesquisador, até os dias de hoje, quer dizer, na verdade, toda a minha identificação com essa vida bastante agitada, mas ao mesmo tempo também fascinante, tem tudo a ver com a minha vivência na universidade. Portanto, a universidade, digamos, aquela linha permanente, ao longo de todo esse processo de vida. Na verdade, eu tive, no início da minha atividade acadêmica, eu tive uma ligação muito forte com a área econômica, com a área social. Fiz o meu mestrado em História Econômica, trabalhando com preços de escravos no Paraná, no momento em que se privilegiava uma unanimidade do loiro Paraná, do Paraná dos imigrantes, como se não houvesse no Paraná a escravidão negra. Sim. E eu trabalhei com uma documentação, na época, muito recente, uma documentação inédita, e que me permitiu trazer, buscar, digamos, um conhecimento muito diferente daquele que a nossa historiografia havia consagrado. Depois, no doutorado, eu aprofundei e trabalhei com economia e sociedade escravista no Paraná, e é interessante, Dimas, que eu tive como
co-orientador, o professor Fernand Braudel, que era um grande historiador, foi um grande historiador. O meu orientador era o professor Frederic Moreau, que era um brasilianista, e o co-orientador foi o Braudel. E durante a minha pesquisa, ele me deu uma sugestão, ele falou, por que você não compara o preço do escravo com outras variáveis? E a sugestão foi comparar o preço do escravo com o preço da terra, a braça quadrada, e com o preço dos alimentos, para poder ter uma noção do que significava um escravo valer R$1. A partir daí, então, eu comecei a trabalhar com os alimentos, com a história dos alimentos, e que é o que me envolve hoje, que é indiscutivelmente a história e a cultura da alimentação. E nada é por acaso, né, professor Carlos? Porque, veja bem, você juntou, né, duas orientações historiográficas bastante interessantes, né? Uma história quantitativista, num certo sentido, com uma história mais substantiva, né, da Escola dos Anais, né, do Braudel, né? E isso aí, inclusive, aproximou você até das suas, digamos, dos seus investimentos intelectuais depois em teoria, metodologia, né? Como é que se deu essa digamos, forma de você produzir história? Eu acho que foi muito importante o doutorado em Nanterre, porque eu, dentre outras disciplinas, uma que eu cursei foi muito importante, foi o seminário do professor Braudel, que na época que eu cursei, ele partia da seguinte questão: houve capitalismo na América Latina? Então, na verdade, nós éramos em 8 ou 10 alunos e sempre era um convidado, um historiador latino-americano que faria a sua palestra, né? Isso então, no Instituto Superior. Exato, lá na École de Hautes Études em Ciências Sociais. E foi lá, então, que eu passei a conhecer, digamos, a fazer uma outra leitura da história da América Latina, que não era exclusivamente aquela leitura da colonização. Né? Era uma leitura diferente, né, que destacava as raízes, as especificidades, né, e, ao mesmo tempo, as mais a diversidade cultural, que é muito rica na América Latina. Né? Eu acho que isso foi muito importante, que me formou um quadro teórico-metodológico e político, né, de poder realmente pensar e repensar a América Latina à luz de outras dimensões. Certo. E, inclusive, você estava lá na época do doutorado também em Nanterre, que era o berço das revoltas estudantis de 68, e que depois vão se aproximar muito, num certo sentido, com a sua reorientação, né, também política, no sentido de você intervir, né, como cidadão, como uma pessoa política, né, no movimento docente da Universidade Federal. Né? Exatamente, isso se dá de uma forma quase que natural, porque quando eu volto da França e me reintegro no departamento de História, né, eu passei a ter uma atividade, digamos, acadêmica, mas também uma atividade política dentro da universidade, né? E há, nesse momento, um ponto de encontro muito interessante com colegas que pensavam, né, a universidade como eu estava pensando, e começamos a nos reunir, a nos integrar e começar a questionar uma série de estruturas postas dentro da instituição, não só a Federal do Paraná, mas da Universidade Brasileira, né? Que realmente deveriam ser repensadas. E foi todo esse processo de discussão que nos levou realmente à famosa primeira greve de docentes na universidade, em plena ditadura militar, né, com a coragem de todos nós, em poder fazer avançar um conjunto de ideias, mas que visava, na verdade, sempre pensar uma universidade melhor. Né? Sempre nesse sentido, né? Como é que nós podemos tornar melhor essa instituição? Isso aí, professor Carlos, acho que estava na origem de um processo de sintonia que a universidade estava, digamos, retomando com a sociedade brasileira, né? Porque os anos 80 foram os anos do auge, né, das manifestações e todo o processo de conversão numa outra direção, né? E todos nós nos lembramos dos anos 80 que foram muito férteis nesse sentido da mobilização social. E a universidade, em que medida ela também acompanhou? Eu acho que foi interessante porque se desenvolveu no âmbito da universidade uma luta, no bom sentido, uma luta política, né, de posturas ideológicas, né? Mas, como eu disse, sempre no sentido de se questionar no avanço, né? Jamais no retrocesso.
E significava realmente, nesse sentido, pôr em xeque, né, a própria gestão da reitoria, né, na própria associação dos professores, né, que até então era uma instituição séria, mas muito vinculada ao lazer, né? Claro. E nós considerávamos que a associação poderia ser um instrumento de luta. E por isso que nós partimos realmente um conjunto de professores, número de professores altamente significativos e apoio dos estudantes e os servidores administrativos de conquistar a associação e a partir daí mudar a história da associação e da própria universidade. Porque na primeira gestão já fizemos uma eleição direta para reitor, legítima, mas ilegal, que elegemos o professor José Lamartine Corrêa de Oliveira Lira. Quer dizer, é um avanço que hoje é algo absolutamente normal dentro de uma instituição. Nós fizemos isso num momento muito difícil, em plena ditadura militar. Né? E depois, professor Carlos, da sua, digamos, da sua gestão como reitor, você também ampliou seus horizontes, pensando sempre a educação no seu, como aspecto central, né, da sua intervenção. Você foi assessor do ministro Cristóvão Buarque no CESU, né, na Secretaria do Ensino Superior, né? Que lições você nos traria desse período para pensar a universidade já com novos desafios? Eu acho que toda essa experiência que nós tivemos na universidade, enquanto pesquisador, professor, pesquisador, né, um agente político, né, que nós sempre fomos, né, com atividade na Associação dos Professores, na direção do setor de Ciências Humanas, depois na reitoria, né? Eu acho que todo esse trajeto revelou algo que eu considero muito importante, né? No sentido de que a gente tem que lutar realmente quando há um objetivo e a gente sente que esse objetivo ele tem uma legitimidade, buscar. Eu acho que quando eu fui reitor da universidade, eu tive uma experiência muito interessante com o presidente da Andifes, né? Fui presidente da Andifes, presidente da Associação dos Reitores das Universidades Federais, e isso me aproximou não só dos reitores das universidades, como também do governo, da sociedade como um todo, porque a Andifes é, indiscutivelmente, uma associação da mais alta importância para a vida universitária, para a vida acadêmica, para a vida do país, né? Eu acho que essa experiência na Andifes, ela foi tão importante quanto a experiência na reitoria, não separando. E eu acho que isso é que me deu, digamos assim, a oportunidade de receber esse convite do Cristóvão para ser secretário da Educação Superior no MEC, no período em que ele esteve como ministro, né? E que me trouxe uma nova luz, qual seja, conhecer não apenas as universidades públicas, mas também as universidades privadas, as universidades confessionais, enfim, todos os tipos de universidade que existiam. E daí traçar realmente políticas para o desenvolvimento da educação superior. Sendo que, Dima, acho que um dos momentos mais interessantes na CESU foi quando nós criamos o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, os SINAES, que hoje está vigente, né, e que, na verdade, sepultou alguma coisa que nós considerávamos, né, um sistema bastante limitado, que foi o Provão, né? Então, nós criamos os SINAES, que é uma avaliação de 4, 5 anos, e que avalia a instituição como um todo. Eu acho que é uma das grandes heranças, né? Dá uma visibilidade grande para a né? universidade, né? Professor Carlos, nós temos que ainda abordar a questão das suas pesquisas, né? Você também já é um orientador com dezenas de mestrados concluídos e com teses de doutorado também. E temos também que abordar a questão da UNILA, que é um outro aspecto bastante interessante, mas faremos isso após o nosso intervalo. Estamos retornando com o programa América Latina Viva. O nosso tema de hoje é Universidade, Processo Democrático e Integração. Para abordar este tema, nós temos um convidado especial, que é o professor Dr. Carlos Roberto Antunes dos Santos, professor titular de História da Universidade Federal do Paraná.
Professor Carlos, no primeiro bloco nós abordamos aspectos bastante interessantes da sua formação, da sua trajetória político-institucional, né? Enfim, da sua experiência também em diversos níveis da instituição do ensino superior, inclusive a sua experiência no SISU, lá no MEC, né? na gestão do professor Cristóvão Buarque. Nós gostaríamos agora de abordar alguns aspectos também seus como pesquisador, né? Eu sei que você tem uma linha de pesquisa bastante interessante que se chama Intersubjetividade e Pluralidade, né? E que aborda a questão da história cultural da alimentação, né? Você mesmo havia dito que na sua experiência na França com o professor Brodel, quando se fazia estudos sobre o escravismo aqui no Paraná, você comparava preços dos escravos com alimentos e a terra, né? E logo depois, no seu pós-doutorado, você faz uma análise interessante, né, da história do Brasil no contexto da América Latina. Tudo isso, como nós dissemos, não é por acaso. Eu acho que isso vai sinergicamente se orientar para uma atividade recente sua, que foi você participar como membro efetivo da comissão da UNILA, que é a Universidade pela Integração da América Latina, uma universidade federal, né, que está ocorrendo agora. Mas eu gostaria que você nos falasse um pouco, né, dessa história do gosto, dos sabores, da história da alimentação, que parece ser bastante interessante. Inclusive, você faz parte de uma organização internacional hoje, né, que é o Slow Food, né? Quer dizer, em oposição ao fast food, né? Então, fale-nos um pouco da sua experiência nessa pesquisa. O gancho para estudar, né, os alimentos veio exatamente desse momento da tese de doutorado. E, a partir daí, eu passei a estudar, a pesquisar mais a história da alimentação, mas acrescentando algo que, para mim, seria, digamos assim, inseparável, que seria a história e a cultura da alimentação. Sim. Então, essas duas grandes variáveis, né, praticamente sintetizaram todo um trabalho já de... Eu defendi uma tese do professor titular sobre esse tema, Alimentar o Paraná Província, certo, em 92, então já tenho uns quase 20 anos trabalhando nessa área. Sem dúvida. E o interessante é que na pós-graduação é uma área fortemente aceita, sempre nós temos estudantes de mestrado, doutorado, e na graduação nós já temos umas 30 monografias que já foram defendidas com esse tema da história da cultura da alimentação. Formamos um grupo de estudos de pesquisa, história e cultura da alimentação, e exatamente essa questão, né, por que história e cultura da alimentação? Porque, na verdade, é um tema tão importante, tão fundamental na vida cotidiana, na vida das pessoas, né, que nós temos que mostrar que o alimento por si só, ele não explica, né, não explica um cotidiano, não explica a vida em sociedade, né? O alimento ele é algo mais, digamos assim, mais biológico, mais nutricional. Essa não é a nossa praia. A nossa praia é exatamente pensar, não o alimento, mas pensar a comida. Porque a comida ela tem uma dimensão social, ela tem uma dimensão de pensar, né, de rememorar, de buscar a memória do gosto e assim por diante. Essa é realmente a nossa grande preocupação. E aí, não só as pesquisas que eu desenvolvo, como de uma série de orientantes, uma série de colegas pesquisadores, né? Porque, na verdade, Dimas, o nosso departamento foi pioneiro nesse tema no Brasil, História e Cultura da Alimentação. E a questão de uns 15 anos atrás, nós estávamos muito sozinhos. Hoje, felizmente, nós temos esses grupos na USP, na Unicamp, na Federal de Minas Gerais, em diversas universidades, e que permite com que nós possamos fazer, digamos assim, uma espécie de assembleia acadêmica de intercâmbio permanente nessa área. Essa área acabou, de uns 5 anos para cá, explodiu no Brasil. Hoje você vê surgir cursos de gastronomia em diversas universidades, né? Mas a nossa preocupação
é uma preocupação voltada exatamente para a história e a cultura da alimentação, principalmente porque é uma área interdisciplinar. Certo. Porque, na verdade, eu diria para você que é um gênero de fronteira, onde nós podemos dialogar com a nutrição, com a medicina, com a biologia, com o design, com a física, com a química. Aliás, cozinhar é um ato de transformação, um ato químico, né? Com a sociologia, enfim, é um gênero de fronteira onde nós podemos dialogar realmente com as mais diversas áreas do conhecimento. E a produção desse conhecimento esse saber é um saber cada vez mais híbrido, né? Isso que é interessante, que é desafiador, né? Nós estamos preocupados com a perspectiva histórica, mas sem deixar de levar em consideração todas essas propriedades que estão postas, né? E certamente essa sua reflexão e experiência interdisciplinar no domínio da história cultural dos alimentos, aí, da alimentação, inspirou certamente você também no desenho da constituição do projeto da UNILA, né, que é o nosso tema agora, que nós podemos abordar, né? E eu gostaria que você, num certo sentido, nos informasse dos fundamentos filosóficos da inspiração da UNILA, porque eu acho que ela coincide hoje com a expansão do ensino público universitário, juntamente com outras universidades. Nós temos uma universidade também, se não me engano, no Nordeste, que vai se dedicar à África. E temos aqui no Sul a Universidade da Fronteira Sul, que é uma universidade também com, digamos, um desenho e uma proposição nova, mais compatível com a demanda social. Nessa da Fronteira Sul, ela vai dialogar diretamente com os movimentos sociais, a agricultura familiar, as comunidades indígenas, né? Assim como a UNILA vai dialogar com a América Latina. Eu gostaria que você nos dissesse os fundamentos dessa... Eu acho que a UNILA foi uma das coisas mais interessantes que aconteceu na minha vida recente, né? Porque quando eu fui convidado pelo professor Elcio Trindade e pelo ministro Haddad para fazer parte dessa comissão que criou a UNILA, né? O ponto de entrada era o seguinte: eu tinha uma experiência numa universidade que é quase centenária, dentro de 2 anos, a Federal do Paraná faz 100 anos, né? Certo. E ali eu estava sentado em torno de uma mesa com colegas para criarmos uma instituição que ia começar a dar os primeiros passos dali um tempo, né? Portanto, uma coisa era você já ter uma experiência de uma instituição centenária e outra era criar uma instituição. Um grande desafio, né? E eu acho que nesses 2 anos em que a comissão atuou, né, foram 2 anos de muita atividade, uma atividade intensa de pensar, de repensar propostas, né? Coisas absolutamente novas. A UNILA, o próprio formato da UNILA, a própria característica da UNILA é realmente de uma inovação no campo, né, da educação superior no Brasil e na América Latina, né? E, portanto, foram 2 anos realmente de uma atividade, eu diria, fascinante, de muita criatividade e que permitiu que nós, no final de 2 anos, pudéssemos cumprir, né, exatamente aquele compromisso, né, de entregar à sociedade brasileira uma nova instituição. Que, aliás, já está em atividade. Em atividade, com 300 alunos, a meta é 10 mil, né? Ela foi criada em janeiro pelo presidente Lula para ser implementada, então, agora a partir do 2º semestre. Já foram feitos concursos de professores, já foram feitos toda a parte de seleção dos estudantes, não só brasileiros, como também latino-americanos, e a UNILA, então, está prestes a começar oficialmente a sua história. É uma universidade bilíngue, inclusive. Bilíngue, né? É uma universidade bilíngue, metade dos professores são brasileiros, metade são latino-americanos, metade dos estudantes são brasileiros, metade latino-americanos, mas o fundamento básico da UNILA, Dimas, é a questão da integração, né? A UNILA, o nome está dizendo, né? Universidade de Integração Latino-Americana. Eu diria que todo o projeto da UNILA é montado em cima da integração. Porque, na verdade, algo nós temos que reconhecer, né? O Brasil, ao longo da sua história, o Brasil, em certos momentos, deu as costas para a América Latina, né? Quer dizer, isso é pensado e repensado, não só por nós, mas também pelos nossos colegas, né? E vice-versa, né? Exato. Os outros países também. Então, eu acho que a UNILA, ela nos ajudou a destordesilhar
a América, né? Sabe? Eu acho que foi por aí. Revogar o Tratado de Tordesilhas, exatamente, porque permite realmente essa integração. Eu acho que isso foi muito importante e também as características da UNILA, né? Que permite, desde o pensar os cursos, né? E repensar cursos novos e levando em consideração aquilo que já existe, né? É exatamente a área da interdisciplinariedade, né? Acho que a integração com os aspectos interdisciplinares vai enriquecer muito, né? E o próprio formato curricular, os estudantes entram nos 2 primeiros anos tendo... Inclusive, né, professor Carlos, uma proposta inovadora de curso como esse de História e Direitos Humanos na América Latina, né? Que eu acho que é uma proposta fabulosa, né? Uma proposta de século XXI mesmo. Né? Exatamente. E esse desenho, acho também, tornando prática o aprendizado, né? E com todas as propostas de oficinas, né? De intervenção, né? Em cima de problemas regionais. Eu acho que isso torna bastante interessante, né? Eu acho que isso que você coloca, né? Você ter que permanentemente responder questões sobre a América Latina, né? Ter como horizonte, né? Como que se pode tentar resolver essas questões, considerando toda a multiculturalidade latino-americana, né? Eu acho que isso tem sido muito, para nós, muito importante ao longo desses 2 anos, com os contatos com os colegas de outras instituições brasileiras e latino-americanas. Isso permitiu que nós tivéssemos realmente um quadro muito rico que acabou redundando na Universidade de Integração Latino-Americana, né? Certo. Então, acho que esta novidade ela vai nos fazer repensar uma série de questões, e eu gostaria, professor Carlos, de último, né, em cima de toda a sua trajetória de, né, algumas décadas, né, com, digamos, um percurso bastante coerente, né, no conjunto desses aspectos que nós abordamos, que você nos dissesse mais ou menos o que está, digamos, a nos desafiar ainda para o Brasil e a América Latina em termos do papel da universidade, né? Mais do que a universidade, da educação. Como é que você percebe, né, a função da educação para a gente dar um salto no Brasil e na América Latina? Eu acho que a educação é indiscutivelmente o elo que vai nos permitir essa integração e, ao mesmo tempo, começar a responder esses desafios postos, né, e buscar uma superação aos problemas, né. Eu acho que a ideia, né, da UNILA, né, ou dessas outras instituições que estão sendo criadas, né, para a África, para o Amazonas, enfim, aqui para o Sul, etc., elas trazem no seu bojo exatamente digamos, essa ideia da integração, né, porque se pensava muito a universidade, né, a universidade muito limitada nos seus espaços, não só espaço geográfico, mesmo espaços culturais, né? E até se dizia, mas para que a UNILA? Não poderia ser uma extensão da UFPR, uma extensão da Federal do Rio Grande do Sul? Não é, porque são universidades que têm uma história, que têm, né, precisa romper uma certa cultura, né, de fazer. Agora não, com a UNILA isso permite com que essa inovação que ela aporta, né, ela traga realmente condições, inclusive, de responder a essa questão que você está colocando. A educação, não só a educação superior, mas um elo entre a educação fundamental e a educação superior, né, como um espaço realmente de avanço significativo para nós diminuirmos as nossas diferenças e, ao mesmo tempo, também podermos superar as nossas dificuldades, né? Eu acho que realmente esse espaço da integração é fundamental nesse contexto que nós vivemos hoje, né? Ok, professor Carlos, nós agradecemos então esse belo depoimento, né, da sua história de vida também, né, que coincide muito com a nossa história também, né, de participação social, enfim, estar aí atentos para esses desafios que o século XXI nos apresenta, né? América Latina Viva, então, agradece, né, pela sua participação e convidamos você novamente a nos assistir na próxima semana. Até lá. Muito obrigado.